Então, continuando, o Espírito Santo é como se ele fosse um quarto Deus. Explicando melhor assim, né? É como se ele fosse um quarto Deus. É como se ele estivesse aqui e estivesse lá em cima no céu. Ele é como se fosse dois, o Espírito Santo. É nessa explicação. Ele é a terceira pessoa da Trindade, mas é como se ele fosse também um quarto Deus. E Jesus nos deixou ele, né? O Espírito Santo. E enviarei o Consolador, né? E ele tem ficado conosco nesses últimos dias. E eu vou contar para vocês, né? Eu tava tendo problemas, um bocado de problemas, eu não sabia o porquê, né? O Espírito Santo tinha me falado que eu tava na bênção, né? Eu tava tempo de bênção e tava acontecendo, e eu realmente tava na bênção, mas tava acontecendo um problema que eu não sabia por que tava acontecendo problema se eu tava na bênção, né? Aí o Espírito Santo foi me ensinando, foi me dizendo, né, que era por causa que era para mim orar somente a Ele. Eu estava orando ao Deus Pai e a Jesus também. Aí ele me mostrou isso, que ele foi deixado para nós, né? Então é para nós orarmos somente a Ele. Aí foi esse o problema que ele me colocou aí. Porque eu estava antigamente na promessa do Deus Pai. Eu fui levado, como eu estava sonhando, quando eu estava mais ou menos 14 anos, mais ou menos por aí, eu fui levado em sonho até o céu, até os três Todo-Poderoso. E a primeira promessa que eu recebi foi a promessa do Deus Pai. Ele me fez promessas, o anjo me falou, na verdade ele não falou, né? Quem falou foi o anjo. E ele só falou na hora que ele é o Deus que faz a gente errar, né? E como eu estava na presença dele lá, eu errei diante dele. Aí ele se irou contra mim e disse, não, se levantou. Aí o anjo me tirou de lá, né? Rapidamente sorrindo o anjo. Aí me levou para a segunda promessa, que foi a de Jesus. Aí na promessa de Jesus, Jesus também não falava também não. Ele falava, abria a boca assim, mas ele falava através do anjo. E eu não dava para ver a face de Jesus, o anjo ficava na frente. E depois eu pedi para ver a face de Jesus e tudo mais, né? E lá aconteceu umas coisas lá também. Ele me fez as promessas dele. Agora o Espírito Santo, como ele foi fazer a promessa dele, o anjo falou também a promessa e o próprio Espírito Santo também falou também. Que o Espírito Santo ele é conversativo, né? Ele é o Deus que ele é de sentimento. Ele é o Deus conhecido por amar, né? Então ele se chega perto, como ele está aqui conosco, né? Então ele é o Deus conhecido por isso, por não se irar, né? Mas por ter misericórdia da gente, por fazer coisas que nós não merecemos, né? Ele é conhecido por bondade, bondade merecida, né? E continuando, eu estava antigamente, né, em 2019 para 2018, eu estava ainda na promessa do Deus Pai, que é a promessa que ele faz umas promessas, mas a gente passa por provação. Ele prova a gente, o Deus Pai, que ele é o primeiro Deus. Aí agora eu passei para a promessa de Jesus, que é a promessa também do Espírito Santo. O Espírito Santo, passei para a promessa do Espírito Santo. A de Jesus e o Espírito Santo é como se fosse uma só. Aí eu estou na promessa de Jesus, mas o Espírito Santo é quem fez essa promessa. Aí, só que eu continuei orando ao Deus Pai e a Jesus. Só que a questão da oração é algo muito íntimo mesmo, que Deus considera muito mesmo. Então, eu errei no fato de estar orando ao Deus Pai e a Jesus. Isso é algo que não pode, a gente só pode orar somente mesmo ao Espírito Santo que foi deixado para nós, né? Para nós orarmos. Porque senão nós somos consumidos se ficarmos diante da presença do Deus Pai e diante também de Jesus também. A gente só pode ficar diante da presença do Espírito Santo, que é o Deus que se chega perto de nós. Então eu estava errando nisso, e como a oração é uma questão muito íntima, muito que Deus considera muito mesmo, estava trazendo problemas para mim, essa questão. Aí o Espírito Santo me ensinou e disse para orar somente a Ele. Aí ele me falando, não se pode servir a dois senhores, né? Ou seja, a três senhores seria.
Então eu teria que somente orar somente a Ele somente, porque senão eu ia desagradar os outros dois deuses, que é o Deus Pai e o Deus Jesus. Eu devo somente orar somente a Ele, porque Ele vai interceder por mim diante do Pai e vai também vai estar resolvidas as coisas com Jesus, eu orando a Ele, ao Espírito Santo. E Ele me ensinou isso, para orar somente a Ele, para não ter problema. Senão Deus Pai vai lá e traz problema para a gente. Ele lança problema sobre a gente. Na bênção mesmo vem problema. Mas orando somente ao Espírito Santo, Deus Pai, ele tira os problemas e ele põe como que fosse fogo consumidor ao nosso favor. E é isso aí. E quem ora a esse Deus, ao Deus Pai, que é o Deus da lei, e a Jesus também, acontece o quê? Tem revelação verdadeira, orando ao Espírito Santo também, né? Vai ter revelação verdadeira e revelação que não é verdadeira. Vai acontecer isso, vai ter problema. Meu filho do céu, eu tive muito problema, vários problemas mesmo, por causa do Deus Pai, orando ao Deus Pai. Se não fosse o Espírito Santo, né, me socorrendo, me trazendo de volta para o caminho certo, né? Que é somente esse algo íntimo, que é a oração, que ele leva muito em consideração mesmo. Porque ali quando Jesus ele fala o Pai, né, me revelou essas coisas, é tudo mais que fala, como ele fala Pai, ele não está falando do Deus Pai, mas ele está falando do Espírito Santo. Aí muitos confundem pensando que é o Deus Pai, mas na verdade o Espírito Santo me falou que ele está falando ali dele ali, do Espírito Santo. Jesus está falando do Espírito Santo ali. Ele chama o Espírito Santo de Pai. E até mesmo o Espírito Santo, Jesus veio da onde? Concebeu do Espírito Santo, Maria, não foi? Não foi do Deus Pai, né? Foi do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é que é o Pai de Jesus. É Abba Pai, né? Adoção de filhos. O Espírito Santo, o Espírito de adoção de filhos. Então, ali é o Espírito Santo que Jesus está falando, né? Então, nós temos que orar somente ao Espírito Santo, senão nós vamos ter problemas. E orando somente ao Espírito Santo, o que vai acontecer? Nossos problemas cada vez mais e mais e mais vão desaparecendo e vai somente restar coisas boas. E nós viveremos aqui um vislumbre do céu, né? Aqui na terra. Então, muito cuidado com essa questão, porque a oração é algo principal, algo muito íntimo mesmo, que Deus leva em consideração grandemente mesmo. É onde a gente entra na presença dele. Se a gente entrar na presença de Jesus, orando a ele, é algo muito sério. Pode acontecer o quê? Pode acontecer de a pessoa morrer também. Vai haver mortes, doenças que levam à morte, esse tipo de coisa. Entrar na presença do Pai vai gerar coisas muito ruins mesmo. Vai levar à condenação, esse tipo de coisa. Devemos orar somente ao Espírito Santo de Deus. E ele resolve todos os nossos problemas. E coloca o Pai ao nosso favor. E coloca Jesus como sendo companheiro para nós. Ele está lá em ligação com... O Espírito Santo está em ligação com Jesus, trazendo coisa boa para nós. Porque o Espírito Santo... Vai acontecer o quê? Se a gente ficar orando ao Deus Pai. O Espírito Santo, ele vai lá, faz as coisas... Diz o que vai acontecer, mas aí o Deus Pai vai lá e faz com que não aconteça. Ele faz isso. Então é algo muito sério a questão. E eu vou passar para mais um vídeo, talvez seja esse o último, e vamos lá.